Oi, gente, tudo bem? A América Latina iniciou a semana com novas perspectivas de um novo alvorecer. Esse é o tema da conversa do PH de hoje. Roda aí a vinheta. Pois é, gente, a América Latina parece querer vivenciar um novo alvorecer político. Após vários países da América Latina, incluindo o Brasil, terem sido dominados por uma política neoliberal que não mostrou resultados a que veio, muito ao contrário, aumentou a concentração de rendas e diminuiu o acesso das camadas mais inferiores aos bens de consumo e aos bens de capital e serviços, parece que a América Latina começou a despontar desse que eu venho chamando de sonambulismo neoliberal. Começou com as movimentações no Equador, que se estenderam até o Chile. Nós tivemos aí na semana passada o presidente Sebastián Piñera demitindo todo o seu ministério e renovando o ministério naquilo que já se chama da contra-reforma chilena. Isso mesmo, o Chile faz o caminho inverso daquilo que começou a fazer após a ditadura de Pinochet, fazendo ou tentando implementar uma contra-reforma à reforma neoliberal que colocou milhares de chilenos em situação econômica miserável. Você ter uma ideia, 90% dos aposentados chilenos vivem com menos de 60% do salário mínimo no Chile. Então, quando o governo, lá atrás, decretou o aumento singelo de 4 centavos na passagem de metrô, isso foi o estupim para a convulsão social que o Chile mergulhou. Após essa convulsão social se iniciar, a grande massa chilena, que no final da semana passada culminou com uma manifestação histórica com 1 milhão de chilenos nas ruas, começou a impor ao governo uma necessidade de uma reflexão sobre a reorientação econômica do Chile. O governo anunciou aí um pacotão de medidas de contra-reforma para poder minimizar as desigualdades chilenas, que são tão grandes, né, quanto as do Brasil. Dentre essas medidas que eu já anunciei aqui no canal, está a concessão de um auxílio aos aposentados para melhorar o poder aquisitivo, está a revisão do salário dos políticos, está a redução, a proposta de redução no número de parlamentares chilenos, tudo para conter gastos e tentar o Estado estender novamente a mão às pessoas, principalmente as mais necessitadas. Eu lembro que após as reformas neoliberais do governo Pinochet, o Chile passou a ter um sistema educacional totalmente privatizado, a saúde totalmente privatizada e a previdência também privatizada, com a chamada capitalização previdenciária, que tirava a responsabilidade dos empresários de contribuição com o sistema previdenciário e transferia essa responsabilidade unicamente para o trabalhador. Isso, obviamente, resultou em aposentadorias muito baixas e que não dava para o chileno aposentado ter acesso aos serviços mínimos que poderia lhe permitir uma vida digna após a aposentadoria. Esse conjunto de coisas que ocorreram no Chile foi que levaram a essa movimentação histórica e que está fazendo com que o próprio governo chileno revise toda a sua conjuntura econômica. Na verdade, o grande capitalista, ele vai responder com ajustes ou não que atendam à população exatamente na medida em que a população impõe a ele derrotas sucessivas e pressões sucessivas para que ocorra as mudanças. Por si só, o grande capitalista, quando está no poder, ele não implementa as mudanças para redução de desigualdades, muito ao contrário. Então, mais uma vez, é muito importante o clamor das ruas, a pressão das ruas, e foi isso que o povo chileno deu de lição para a América Latina inteira, inclusive para o nosso Brasil, né? Bom, essa onda de movimentação contra a política neoliberal que começou a ser implantada na América Latina ganha agora contornos também
inusitados quando o presidente Macri da Argentina é derrotado em primeiro turno nas urnas. Então nós começamos a semana já com Alberto Fernandes, eleito presidente da Argentina e já montando o seu gabinete de transição. Então é a volta do kirchnerismo à Argentina, a esquerda volta ao poder na Argentina, exatamente porque o governo neoliberal do Macri não deu conta das demandas sociais que a Argentina tanto clamava. Então nota que o modelo neoliberal ele chega ao poder prometendo coisas que na verdade ele não consegue cumprir, porque é um modelo de economia de concentração de riqueza na mão de poucos e de aumento ou exacerbação de desigualdades. Aqui no Brasil, por exemplo, foi aprovada uma reforma da Previdência e eu acho que o brasileiro deveria ir às ruas. Dia 31 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro está voltando da sua viagem ao exterior e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que irá convocar a sessão extraordinária conjunta da Câmara dos Deputados com o Senado para promulgar a emenda constitucional da reforma da Previdência ou no dia 12 de novembro ou no dia 19 de novembro. Eu acho que é mais que necessário que tão logo seja divulgada a data da promulgação da emenda constitucional que a população se organize e esteja presente às ruas para dizer um flagroso não a essa promulgação. Porque por tudo que eu já venho falando desde 2018, essa reforma da Previdência ela vai aumentar as desigualdades no país e vai aumentar a concentração de riqueza. Ou seja, é o primeiro degrau que nós estamos subindo de uma escada em direção ao que o Chile é hoje, essa reforma da Previdência. Só para vocês terem uma ideia, já está na pauta do Ministério da Economia e já vai ser enviada para o Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição para ajustes, inclusive na estabilidade do servidor, para ajuste no Pacto Federativo e para ajuste nos tributos da União. Então, na verdade, o que se espera e o que já se especula em Brasília, o que está sendo colocado já pela grande mídia, é que alguns pontos serão bem críticos, como, por exemplo, a perda de estabilidade do servidor ou a inclusão de um estágio probatório de 10 anos. Isso mesmo, nós servidores públicos, quando somos aprovados em um concurso disputadíssimo, nós estamos sujeitos a um período de 3 anos de estágio probatório, onde nós somos avaliados em nossa performance para, após esse estágio, o poder público dizer, através de uma comissão, se a gente está na condição de ser efetivado naquele cargo ou não. O governo quer estender esse estágio probatório para 10 anos. Durante o estágio probatório, o servidor ainda não adquiriu a estabilidade. Esse é um dos pontos muito polêmicos que vai ser trazido pela reforma administrativa do governo, né? Um outro ponto muito polêmico, dentro desse pacote de reforma que virá, é exatamente a distribuição do bolo arrecadatório entre União, Estados e municípios, que é o tal do Pacto Federativo, que a gente não tem ideia da proposta que vai vir pela frente. É bom ficar muito atento a essa proposta de reformulação que vai acontecer. De fato, o que se observa é que todas as mexidas nesse tabuleiro de xadrez que o Ministério da Economia está fazendo apontam para o encaminhamento do Brasil, da economia brasileira, para o ultraliberalismo, né? Na verdade, nós estamos chegando no extremo do liberalismo econômico e isso tende a concentrar cada vez mais renda na mão de poucos e aumentar as desigualdades. Porque um Estado ultraliberal é um Estado em que praticamente todos os serviços essenciais são privatizados. A saúde, a educação, a segurança, a aposentadoria, tudo vai para o mercado rentista. E isso é um dado muito preocupante, porque nós no Brasil já somos um país com desigualdades históricas, talvez um dos 10 países mais desiguais do mundo. E não se consegue implementar políticas de redução de desigualdade com essas políticas que estão sendo propostas pelo Ministério da Economia. Penso eu que o recado que o Chile deu à América Latina, em especial ao Brasil,
tem que ser melhor assimilado. Eu acho que o brasileiro e o Brasil está se comportando como aquela criança e aquele adolescente que não ouve o conselho de quem já passou por essa fase de vida. Então o Brasil está nessa, o Chile está dizendo, olha, nós viemos por aqui, não deu certo, né? E nós estamos querendo enveredar pelo caminho do Chile da década de 80. Então é necessário que o brasileiro realmente faça essa reflexão e analise o cenário internacional e o cenário da América Latina para ver onde o Brasil se insere nesse cenário. E a partir daí a gente possa assumir posições mais firmes em relação ao que está sendo proposto para o futuro do nosso país e o futuro de nossas vidas. Essas são as minhas reflexões de hoje. Vamos acompanhar, monitorar. Um forte abraço e até a próxima.